Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora, com um tema muito massa, tá, gente? Para a galera do sétimo ano, que é sobre as variações linguísticas, tá certo? As formas como as pessoas falam, se isso é certo, se isso é errado. A gente vai fazer esse questionamento nessa aula, beleza? Então vamos lá iniciar. Variação linguística é uma expressão empregada para denominar como os indivíduos que compartilham a mesma língua têm diferentes formas de utilizá-la. Essa diversidade de escrita e fala decorre de fatores geográficos, socioculturais, temporais e contextuais. Beleza. A gente sabe que a língua ela é um sistema, tá? E esse sistema é um sistema orgânico, tá, gente? Como assim um sistema orgânico? É um sistema que ele tende a mudar, tá certo? Toda língua tem isso. Toda língua ela vai é, mudar de alguma forma, tá certo? E isso pode acontecer de vários aspectos. Aqui está falando geográficos, socioculturais, temporais e contextuais, tá certo? É importante frisar que toda língua tem variação, tá certo? Toda língua vai ter uma espécie de você falar alguma coisa diferente da outra pessoa, tá certo? E é importante a gente não ter certos pensamentos que possam comprometer a pessoa que fala diferente da gente, tá? Por quê? Porque isso vai muito para o campo do preconceito, tá? A gente estuda também, né, no ramo da língua, o preconceito linguístico, tá certo? E isso é uma pauta muito importante, as questões das informações, por quê? Porque a gente utiliza muito a internet, e na internet eu posso me expressar da forma que eu quiser, da forma que eu posso falar de qualquer jeito, tá certo? Por exemplo, eu sou do Ceará, sou de Fortaleza, tá? Mas a pessoa que mora lá em Impu, por exemplo, o, no Crato, ela vai falar de uma forma diferente, tá certo? Ela vai falar de um jeito diferente da pessoa que fala na cidade de Fortaleza, tá certo? E não tem problema algum essa diferença, tá? A diferença na linguística não é uma forma pejorativa da gente dizer alguma coisa, tá certo? Daniel, o que é forma pejorativa? É uma forma que vai envergonhar a pessoa, tá? É uma forma de degrenir essa pessoa, tá ok? Então vamos lá passar, vamos conhecer. A gente tem uns tipos de variações. A gente tem as variações diatópicas, variações diacrônicas, variação diastrática e a variação diasfásica. Beleza? Vocês podem usar primeiro nome, geográfica, histórica, social e situacional. Tá? Então vamos lá para a primeira, a geográfica. Variação geográfica. Está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como a variação entre o português dos Brasis, chamada de regionalismo. Quando eu falo Brasis, tá? Essa expressão denomina que o Brasil é um país diverso, tá? Como assim, Daniel, um país diverso? Não existe, tá? Não existe, não existe. Isso é uma coisa da cabeça do povo, que o Brasil tem um povo só, tá? O brasileiro é um povo só, ok? O Brasil ele é diferente por essência, tá certo? Tem várias culturas, e se tem várias culturas, vocês já aprenderam que pode ter várias formas de falar, várias formas de se expressar, ok? Porque a gente sabe muito bem que o Brasil foi colonizado por várias nações. E isso, essa diferenciação, essa diversidade no Brasil é fruto disso, beleza? Tá, Daniel, e aí essa variação? Como é? Tá, a gente tem aqui os dois exemplos. Tem o exemplo do Ceará e o exemplo do Rio Grande do Sul. No Ceará eu falo pivete e no Rio Grande do Sul eu falo guri, tá certo? Mas as duas falas, ela tem o mesmo significado. É o significado de eu dar a ideia de um menino, tá? Uma criança.
tá certo? Mas Daniel, é diferente. Tanto na escrita, como é que a gente, quanto na fala, como é que a gente vai saber? Isso é só você ter um estudo de conotação, tá certo? Perante a outra região. E o mais importante, você ter o respeito, ok? Como não é normal a gente falar guri, e para eles não é normal falar pivete, você tem que ter o respeito da variação linguística dessa região, tá bem? Então vamos lá, passar para outra. Variação histórica. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual. Beleza. Essa variação aqui, ela é muito engraçada de dar exemplo, porque acontece bastante quando as pessoas acham que eu falo bonito porque eu uso a gramática normativa, pipipi, popopó. Não, tá certo? Parem de. Eu digo isso pro povo, né? Em total. Mas vocês, como estudantes, tá? Vocês não devem ter esse pensamento de fala feia e fala bonita, tá certo? Porque isso gera também um preconceito, tá? Então vamos lá para o exemplo. Vou sentar neste banco. A gente fala isso, né? Vou sentar neste banco. Fala isso normalmente. Mas eu tenho aqui no exemplo de baixo sentá-lo-ei neste banco. Tá certo? Quer dizer a mesma coisa, gente. Quer dizer que a pessoa vai sentar num banco. Tá? Mas por que foi utilizado o verbo dessa forma, Daniel? Porque antigamente as pessoas usavam muito o verbo nas questões oblíquas, tá certo? Hoje tem algumas pessoas que eu vou falar desse jeito, tá? O nosso ex-presidente, o Temer, ele fazia questão de falar desse jeito, tá? Eu acho que era para o povo não entender ele. Porque é realmente ruim da gente entender porque não é usado, tá? A gente não usa mais essa forma de escrita e nem de fala, ok? Aí a gente tem essa variação histórica. A de baixo é a mais antiga, sentá-lo-ei, e a de cima é a mais nova, mas tem o mesmo significado. Vamos lá passar. Variação social é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como uma conversa entre um orador jurídico e um jornalista. Beleza. Essa variação ela pode acontecer em uma região, tá? Mas ela é envolvida em grupos. Eu dei o exemplo aqui do orador jurídico e o jornalista, por quê? Porque eles têm umas linguagens meio que peculiares, ok? O primeiro exemplo é do orador jurídico. Então vamos lá ler. Por obséquio, veja seu texto na cláusula. A de baixo por favor, veja seu texto no TP. Beleza. Daniel, que raios é por obséquio? Por obséquio é a mesma coisa de por favor, tá? Mas como no tribunal, quem está na área do direito tem que seguir essas normas, eles falam dessa forma, ok? Mas o jornalista não. Por favor, veja o seu texto no TP. Daniel, o que é TP? TP, quando chamam no jornalismo, é o telepronto, ok? É aquilo que o apresentador lê diante a câmera, tá? Para não perder o texto, ok? E isso faz diferença, por quê? Porque o jornalista, ele não vai entender a forma de falar, a forma de escrever do orador jurídico, porque ele não está no grupo, tá? Cada grupo conversa de uma forma, cada grupo tem suas variações próprias, tá? E isso a gente dá o nome de astrática, beleza? Então vamos lá passar. E tem a variação situacional, tá? Ocorre de acordo com o contexto, por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas para determinado grupo social. Beleza, isso é muito importante. Por quê? Porque tem formas, tem lugar para eu falar de uma forma e tem lugar para eu falar de outra forma, tá certo? Na sala de aula,
entre vocês, alunos, vocês podem falar da forma informal, ok? Mas quando for se tirar uma pergunta, você fazer uma pergunta para o professor, você tem que utilizar a forma formal, ok? Então vamos ver aqui no exemplo. A gente tem mancada dessas, não se faz. A gente na de baixo, você falhou, isto não se faz. Tá, Daniel, qual a diferença aí? Não tem diferença, é o mesmo sentido. Eu quero falar a mesma coisa, eu quero falar que você errou e que isso não é para ser feito, ok? Mas na de cima a gente tem um exemplo informal da língua, tá certo? Mancada. Mancada, a gente, pelo menos aqui em Fortaleza, a gente entende como um vacilo, tá certo? Um erro que a gente comete, tá? E a de baixo é a mais formal, tá? Que todo mundo vai entender. Você falhou, isso não se faz, ok? Isso se dá em torno, essa variação se dá em torno da forma formal e da informal de utilizar a língua, ok? Vamos lá, e a gente tem as atividades. Atividade no livro, página 289 a 294. E atividade no TD. Gente, importante frisar que tem a atividade do paradidático para vocês lerem, fazer atividade. Tem que ser entregue até dia 20, ok? Isso faz parte da nota de vocês. Não se esqueçam, tá? Até a próxima aula e